No começo as pessoas falavam assim pra mim, ai, você vai ficar muito potente, você vai se entender como uma mulher que pode tudo depois que você tiver uma criança. E aí eu fiquei um bom tempo tentando entender onde é que estava esse lugar tão potente, porque eu só estava cansada mesmo, não dava com vontade de criar nada. Quando eu comecei nesse processo da não binaridade, eu revivi muito a minha avó também, porque minha avó era uma pessoa gênera. Ela era uma mulher, mas ela era mais que uma mulher, porque minha avó teve 11 filhos, todos partos normais, né? Terrível. E ela odiava a condição de ser mulher, mas ela não odiava ser mulher. Eu sinto isso nas mulheres da minha família, né? Tem coisas que a gente não precisa falar, né? De como que a sua avó casou com aquele homem. E isso é extremamente importante pra gente saber como que se formou essa árvore genealógica. Né? Qual era o contexto que ela estava Qual que era o inserida. contexto, exato. Sim. Mas só que cada vez mais eu tô propondo esse lugar de fala, né? Vamos falar sobre a história da nossa família? Aham, eu gosto, eu adoro. Sentar no sofá com a avó e falar, conta. Como é que foi esses 70 anos aí? Sim. Eu tenho minha avó materna, que é uma mulher, assim, foi uma mulher, um exemplo de tudo pra mim, assim, de força, de determinação, de amor, de fé e religião, enfim. Minha avó era a típica preta benzedeira do bairro, sabe? Então, muito da minha fé e da minha crença vem dela, assim. E o amor e o acolhimento, não gosto dessa palavra, mas a mulher guerreira, sabe? Que lutou e criou os filhos sozinha. Avance. Isso, né? E minha mãe, claro, mas minha mãe ainda muito num outro nível. Acho que porque é minha mãe, mas é uma mulher de 50 anos, com o pensamento de uma mulher de 50 anos, assim, sabe? Ainda muito num outro lugar do feminino, dessa mulher quase a Amélia da música, sabe? Mas é uma grande referência pra mim, assim. A Mãe Preta, pra mim, sempre foi uma figura que me inspirou, porque eu venho daí. Né? São as pessoas que me inspiraram, Mães Pretas, assim, e que eu acho que me levaram para esse caminho da arte, que cuidaram para que eu seguisse esse caminho. Eu fui muito privilegiada em ter esse apoio familiar de mães pretas, exclusivamente. A minha mãe, né, e as minhas tias, com quem eu convivi a minha infância inteira. Então, eu acho que me denominar assim também me ajuda a me entender, assim, né? A entender que eu preciso levar essa ancestralidade, tudo que elas me ensinaram, tudo que elas me trouxeram para ser quem eu sou para frente, sabe? Para o meu filho. Aqui, na minha cidade, São José do Rio Preto, eu tinha minha filha e meu filho, adolescentes, e a minha mãe, idosa, e a minha tia, idosa. Eu ganhando pouco num projeto social, o Lucas numa fase de adolescência, indo para a escola, sofrendo bullying, com um monte de BO, minha filha com um monte de BO também. E eu falava, e cabeça de artista, você tem que focar. Você tem que ficar pensando só naquilo, onde você vai cantar, onde você não vai cantar. E aí eu fiz uma opção. E para mim eu não me arrependo nem a pau disso, entendeu? Eu escolhi ser mais mãe. Não deixa de cantar, mas naquela época eu falei, não, eu vou cuidar dos meus filhos e da minha mãe e da minha tia. Isso é minha vida. Aí tem o rap também é minha vida, mas a minha família é a minha essência, mano. É Deus que é a minha espiritualidade, eu tenho isso comigo, meus filhos, e aí o rap, meus amigos, a molecada dos projetos, que, mano, eu mato e morro por conta deles também. Eu sou desse jeito, pela molecada de projeto, mano. Molecada de periferia, Juni, pra mim, mano, não mexe não, mano. Se eu tiver ali, tiver os homens enquadrando um moleque de periferia, eu entro na frente, eu vou e falo, o que tá pegando, meu? Sabe? Quando tá no shopping, que eu vejo que segurança fica, passa um menino todo de polo, Lacoste, pá,
bonitinho, nego não para. Vem um molequinho de bonezinho lá, estilo periferia, o segurança vai atrás. Isso eu já intercepto já, mano. Olha, eu vou falar, viu? Eu não tenho paz com isso. Como lidar com essa molecada, com essa juventude, né? O que eles gostam, o que eles querem, né? O que a gente pode trazer para eles, assim? Porque eu acho que já tá tudo tão batido, assim, os tio, a gente meio que tá tio, assim, do rolê, né? Tipo, o que a gente pode levar para essa juventude, né? Talvez essa percepção do encontro, do tempo, acho que são questões que talvez a gente possa trazer, mas me assusta um pouco, tanto a forma como eles reagem agora, que é só na dancinha, eu falo, gente, eu fico preocupada, né? Tipo, assim, como colocar filhos no mundo, né? Se a gente pensar em ser mãe, como é isso? Né? E depois que você tem o bebê, eu acho que a gente também precisa entender que é uma coisa que a gente não pode romantizar e precisa ser dita, da dificuldade que é você compartilhar o maternar com a arte, sabe? O seu tempo fica muito reduzido, a sua disposição fica muito reduzida, você tem todo um universo ali para cuidar, para criar, que depende de você, as possibilidades também de estar junto com a criança em alguns espaços e de se doar para certas coisas fica muito pequena, sabe? Então eu sinto que quando o Jamal nasceu eu dei uma ré, assim, vamos dizer, uma voltada. Eu precisei me entender agora como seria a minha dinâmica de criação, quais seriam os meus propósitos agora, né? Porque antes eu meio que ia para qualquer lado e só tinha eu para pensar, né? Então, conforme a Cora foi crescendo, eu falei para Carol, a Cora terminou de desenvolver a fala, desfraldou, andou direito, tudo dentro da pandemia, tudo dentro de casa, né? O Júnior fala, a Cora não, há um tempo, né? Agora já, mas há um tempo, a Cora nunca desceu no escorregador da praça. Né? Então, turbilhões. Talvez seja uma outra coisa aí, uma pergunta vinculada com a outra que eu queria falar, né? Sobre a maternidade, que é uma coisa que eu estou vivendo intensamente. Por isso que eu falo da questão da performance também. Porque é assim, quer dizer, eu vivi o luto, nasce alguma coisa. Eu vivo, né? Eu estava sofrendo a angústia, eu fui para o quintal, colocar um saco na cabeça e sentir o que era estar sufocado. O que é essa porra, né? O que é essa pandemia? O que é morrer sufocado? Né? E é igual, eu sabia que a maternidade não ia ser fácil, né? E tanto a gravidez desde o início, quanto agora com o recém-nascido, né? Mas eu brinco que parece um jogo, cada fase, você pula uma fase, não, você não pula nenhuma fase, mas você passa para a segunda fase, a outra fase é mais difícil, só que com o aprendizado da primeira você lida um pouco melhor. E recentemente eu fiz uma cirurgia de retirada de ovário, né? E aí eu também tive que lidar durante isso na pandemia, que o meu maior sonho era gestar. Nem propriamente ser mãe em si, né? Eu gostaria muito de ser mãe, mas a gestação era o meu grande desejo. De ficar grávida, barriguda, aquela coisa gestacional. Criativa, criar. Fazer nascer. E durante a pandemia trabalhei muito isso, porque tive uma patologia benigna que eu resolvi e fiz essa cirurgia, me recuperei e tal. E aí, logo que eu retomo para o ateliê, depois desse período, para as aulas, para as oficinas, aí eu vou com as técnicas de novo, porque geralmente quando eu vou dar uma aula, geralmente experimental, eu mostro a técnica básica e antigamente eu dali já saía molheira, já saía alguma coisa, já saía algum utilitário. E aí desse nasceu uma série de peças cilíndricas, redondas, e que para mim fica muito claro que é esse meu gestar agora nas obras. Eu já vinha num processo, né? Já vinha num processo de separação, um processo psicoterapêutico, de autoconhecimento,
já com esse processo de separação com essa figura materna, né? E aí era como se fosse uma coisa, tivesse me separando bem devagar, né? Entendendo quem é ela, quem sou eu, e aí de repente ela morre, né? E aí aquilo arrebenta. E aí é como se, né, tivesse estraçalhado, assim, dois caminhões e estraçalha. Então, assim, o processo, não sei se ele avançou, o processo de autoconhecimento, de psicoterapêutico, não sei se ele avançou ou se ele foi para um outro lugar também com isso, né? Com a perda dela, né? E tudo, né? Porque foi desde o início também o sofrimento, né? Aí começa o isolamento, a gente ficou longe, né? Acho que essa história, muitas pessoas vão sentar aqui e vão contar essa mesma história, milhares de pessoas, né? Não dei um beijo na minha mãe, deixei de vê-la e protegendo sempre ela e aconteceu que ela morreu de Covid, né? Ela acabou adoecendo, né? Sendo contaminada e assim, não deu um beijo nela, um abraço, enfim, né? E depois morreu, né? A vida apressa a morte, sem leito e anestesia. Passo dias olhando a vida, uma porca feliz. A morte, uma cadela elegante, feliz também. Eu sou triste, exceto quando engasgo com a fumaça e o desespero da falta me faz rir do próprio medo. Onde estou quando não existo aqui? Se voasse, sairia pelas rachaduras e não voltava. Criaria outra coisa no meu lugar. Inventaria o tempo e a risada. Vestiria uma máscara por dia, atrás das outras contra o contágio. E quando estivessem pegadas à cara, retornaria às emendas do passado.